Dando continuidade aos estudos do Sistema Nacional de Educação, vamos concluir essa parte do capítulo 4, analisando três componentes importantes da governança educacional. Primeiro, as instâncias normativas. Depois, as instâncias de participação, acompanhamento e controle social. E, finalmente, a infraestrutura nacional de dados da educação. São três dimensões diferentes, mas complementares. Precisamos de normas claras, participação social e informações confiáveis para organizar adequadamente as políticas educacionais. O que são instâncias normativas? As instâncias normativas são responsáveis por elaborar, interpretar e atualizar as normas que orientam a educação. Sua importância está justamente em oferecer organização e segurança jurídica à implementação das políticas educacionais. Podemos resumir suas funções em quatro verbos: elaborar, interpretar, orientar e harmonizar. Quem exerce essa função? Essa função normativa é exercida em suas respectivas esferas por órgãos do Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais e nos sistemas municipais de ensino, os conselhos municipais de educação. E aqui é importante destacar: cada conselho atua dentro de sua esfera de competência. O Sistema Nacional de Educação articula os sistemas, mas não elimina as competências próprias de cada um. Importância para os municípios. Para os municípios, isso reforça a importância dos conselhos municipais de educação, especialmente aqueles que possuem sistema próprio de ensino. Quanto mais articulado se torna o Sistema Nacional de Educação, maior é a necessidade de estruturas municipais capazes de compreender as normas nacionais, estaduais e exercer adequadamente as competências locais. Portanto, fortalecer o Conselho Municipal de Educação significa também fortalecer institucionalmente o próprio sistema municipal de ensino. O que são essas instâncias? Passamos agora da dimensão normativa para a dimensão da participação social. A educação pública não pode ser compreendida apenas como responsabilidade dos órgãos governamentais. A sociedade também participa da formulação, do acompanhamento e da fiscalização das políticas educacionais. É justamente essa participação que contribui para tornar a gestão pública mais democrática e transparente. Objetivos: essas instâncias procuram ampliar a participação social e fortalecer a gestão democrática. Também acompanham a execução das políticas, contribuem para a fiscalização dos recursos públicos e favorecem a transparência e a prestação de contas. Portanto, controle social não significa apenas fiscalizar recursos, significa também acompanhar políticas e participar de seu aperfeiçoamento. Quais são essas instâncias? Essa participação acontece por diferentes espaços. Temos os conselhos de educação, os conselhos de acompanhamento e controle social, os fóruns e as conferências da educação, além de outras instâncias previstas na legislação. Cada um possui suas atribuições específicas
mas todas contribuem para aproximar a sociedade das decisões educacionais. Conselhos de acompanhamento e controle social. Os conselhos de acompanhamento e controle social possuem funções consultivas, propositivas e fiscalizadoras. Eles acompanham a execução das políticas educacionais e também verificam a utilização dos recursos públicos. Por isso, o funcionamento efetivo desses colegiados é parte importante da governança educacional. Não basta que o conselho exista formalmente. É necessário que tenha condições para acompanhar, analisar, propor e fiscalizar. Qual a importância para os municípios? Para os municípios, o desafio é fortalecer concretamente os mecanismos locais de participação. Isso envolve o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, os conselhos relacionados aos programas educacionais e os fóruns municipais de educação. A ideia que precisamos guardar é simples: controle social é a sociedade acompanhando, fiscalizando e contribuindo para a melhoria da educação. O que é a infraestrutura nacional de dados? Chegamos agora à terceira dimensão, a informação. A infraestrutura nacional de dados da educação reúne sistemas, bancos de dados, indicadores e informações destinados a apoiar o planejamento, a gestão e a avaliação educacional. A proposta é caminhar para uma base nacional mais integrada de informações educacionais. Em outras palavras, não existe boa gestão sem boa informação. Por que isso é importante? Esse ponto é bastante prático. Para planejar uma política pública, precisamos conhecer a realidade. Sem informações confiáveis, fica difícil identificar problemas, acompanhar resultados e até decidir onde os recursos são mais necessários. Por isso, dados educacionais não devem servir apenas para preencher sistemas. Eles precisam servir para tomar decisões. Quais informações serão compartilhadas? A integração envolve diferentes informações da realidade educacional: matrículas, frequência, rendimento, aprendizagem, infraestrutura escolar, profissionais da educação e dados financeiros e orçamentários. Percebam a abrangência. Estamos falando tanto de informações pedagógicas quanto administrativas, estruturais e financeiras. O desafio será transformar esse conjunto de dados em informação útil para a gestão. Quais são os benefícios para o município? Para os municípios, a integração dos dados pode trazer benefícios importantes. Ela pode favorecer um planejamento mais eficiente, ampliar a transparência, reduzir trabalho, facilitar o acompanhamento das metas e agilizar o acesso às informações necessárias para a gestão. Ou seja, a integração dos dados deve ajudar o município a planejar melhor e decidir com maior segurança. Exemplo prático. Vamos trazer isso para uma situação concreta. Com informações integradas, o gestor poderá visualizar com maior facilidade quantos alunos estão matriculados, onde existe demanda por vagas em creche, quais são os indicadores de aprendizagem, onde há necessidade de expansão da infraestrutura,
e como estão distribuídos os recursos. O dado, portanto, deixa de ser apenas um registro administrativo e passa a ser um instrumento de planejamento da política educacional. O que muda com a Lei Complementar 220 de 2025? Agora conseguimos reunir os três temas estudados. A apresentação os organiza em três pilares. O primeiro é a normatização, que oferece regras e diretrizes. O segundo é a participação social, que amplia o acompanhamento das políticas públicas. E o terceiro é a gestão, baseada em dados, fornece informações para orientar as decisões. Normas, participação e dados passam, portanto, a compor uma mesma lógica de governança educacional. Resumo geral para memorizar. Vamos guardar uma síntese bastante simples. As instâncias normativas orientam as normas educacionais. As instâncias de participação e controle social aproximam a sociedade do acompanhamento das políticas. E a Infraestrutura Nacional de Dados organiza informações para melhorar planejamento, gestão e avaliação. Em três palavras: normatizar, participar, planejar. Mensagem final. Com isso, percebemos que o Sistema Nacional de Educação não se resume à cooperação entre União, estados e municípios. Para funcionar adequadamente, ele também precisa de normas claras, participação social efetiva e informações confiáveis. Esses três elementos ajudam a construir uma gestão educacional mais organizada, transparente e capaz de responder às necessidades reais dos estudantes e das redes de ensino. E para concluir essa etapa, recorremos a Antonieta de Barros, educadora, jornalista e uma importante referência da história brasileira. Sua frase nos lembra algo que está acima de toda a estrutura administrativa que acabamos de estudar. A grandeza da vida, a magnitude da vida, gira em torno da educação. Normas, conselhos, participação, dados e planejamento só encontram seu verdadeiro sentido quando estão a serviço da educação e das pessoas. Com isso, concluímos as subseções 3, 4 e 5 do capítulo 4 e avançamos mais uma etapa do estudo do Sistema Nacional de Educação. Se quisermos guardar a essência desse capítulo, podemos resumir assim: normas para organizar, participação para democratizar e dados para planejar. Acompanhe nossas publicações da Petras Planejamento e Assessoria em Gestão Educacional, acompanhados pelo YouTube. Deem um like e compartilhem o conteúdo com outras pessoas que têm interesse nos assuntos que tratamos aqui. E lembre-se, o conhecimento é sempre uma ação libertadora. Obrigado pela participação e seguimos para a próxima etapa.